Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar então de um problema de, eu diria que é problema de otimização, né? Que tem a ver com máximos e mínimos, né? De funções, no caso de duas variáveis. Então o primeiro problema que a gente vai tratar é esse aqui. O serviço postal de um país não aceita caixas retangulares cujo comprimento e perímetro da seção transversal perpendicular ao comprimento somem mais de 108 centímetros. Então, ache as dimensões da caixa de volume máximo que pode ser despachada no caso, pelo serviço postal, né? Coloquei correio, mas depende de cada país. Bom, então vou desenhar aqui uma caixa, né? Retangular e vamos ver as condições aqui em que a gente pode colocar o nosso problema. Então, nós temos aqui uma caixa retangular. Está falando que eu vou colocar Z, o comprimento, e está falando que o perímetro da seção transversal, ou seja, se eu pego, vou colocar em verde aqui, é uma seção transversal, uma coisa desse tipo, né? Transversal perpendicular ao comprimento. Então é algo desse tipo que eu estou desenhando. Ou seja, qualquer parte dessa que você pegar em verde no nosso problema, ela vai ser igual às bases, né, do nosso retângulo. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui de y. Bom, então a gente já tem aqui as variáveis do nosso problema. Vamos tentar agora fazer a modelagem aqui. Então, a primeira coisa aqui é o comprimento mais o perímetro da seção transversal. Então, o comprimento é Z, né? O perímetro da seção transversal, né, a gente vai ter que pegar todos os lados aqui, né? Tem um lado aqui x embaixo, aqui em cima também é x, e aqui é y, né, dos lados. Então, a gente acaba ficando com um perímetro total com 2x mais 2y. E isso não pode exceder 108. Eu vou colocar igual 108, porque qualquer outro valor menor, evidentemente que o, o volume vai dar menor, né? Vamos pegar o tamanho maior que puder aí. Então está pedindo, bom, já mexo com isso, né? As dimensões, está pedindo para achar as dimensões da caixa de volume máximo. Então a gente tem que trabalhar, então, tentar buscar o maior volume possível da caixa. Então o volume se calcula como, né, a área da base vezes a altura. Que é x, y, z. Pode ser z vezes x vezes y, enfim, aí tanto faz. Bom, dessa equação aqui de cima, que é o z mais 2x mais 2y igual a 108, aqui, a gente obtém aqui o z pode ser escrito como 108 menos 2x menos 2y, né? E com essa equação aqui do volume, a gente pode obter então uma função f de x, y, que é igual a x vezes y vezes esse z, que é 108 menos 2x menos 2y, né? Que, por sua vez, pode ser escrito como 108 xy menos 2x² y
menos 2xy ao quadrado, correto? Então, a gente obtém uma função aí de duas variáveis. E a ideia é buscar os valores críticos dela para depois classificar eles, verificar se é o máximo, o que é o máximo, mínimo, enfim. Para isso, a gente tem que calcular o gradiente da função. Então, o gradiente dessa função é, primeiro, componente derivada de f em relação a x, né? Derivada de f em relação a x dá 108y menos 4xy menos 2y quadrado. E a segunda componente é derivada em relação a y, que é 108x menos 2x ao quadrado menos 4xy. Então, esse daqui é o vetor gradiente, e o que nós queremos é que os pontos onde esse vetor gradiente dá o vetor 0, 0, o vetor nulo, né? Ou isso acontece quando as componentes dão 0, né? Ou seja, 108 y menos 4xy, né? Menos 4xy menos 2y quadrado, isso é igual a 0, e 108x menos 2x ao quadrado menos 4xy, isso é igual a 0. Então, essas são esse é o sistema, né? Que a gente tem que encontrar xy que resolva esse sistema. Então, vou chamar essa daqui de equação 1 e a de baixo de equação 2. O que fazemos agora aqui, então, é subtrair uma da outra para ver o que a gente obtém. Então, a primeira menos a segunda significa que podemos tirar aqui 108y menos 108x. Vou colocar o 108 em evidência e faço y menos x, né? Y menos x é 4xy, menos 4xy menos 4xy, que é mais 4xy, né? Um cancela com o outro. Então, o que a gente obtém, então, pois no final, menos 2 y ao quadrado menos x ao quadrado, isso igual a 0. Bom, aqui dá para fazer, eu vou dar uma simplificada aqui, 108 y menos x, vou escrever dessa forma aqui, ó, 2y menos x, y mais x, isso igual a 0. O que a gente pode colocar 2y menos x em evidência, então fica 2y menos x, que multiplica 54 menos y mais x, isso igual a 0. E é claro, né, que a gente obtém isso aqui vai ser igual a 0, se, somente se y igual a x, ou y mais x, ou x mais y, né, igual a 54. Ou, se quiser, y igual a 54 menos x, que é equivalente, né? Então, essas são as nossas condições, né? Bom, o que fazemos com essas condições aqui, né? A primeira coisa aqui
eu vou analisar quando y é igual a x, né? O que acontece? É o primeiro caso aqui. Quando y é igual a x, se eu pegar, digamos, pode ser a primeira ou a segunda equação, vou pegar a segunda, que tem mais x aqui. Então, quando y é igual a x, a gente pega aqui a 108x, essa daqui, menos, segunda equação, né? Menos 2x ao quadrado, menos 4xy igual a zero. A primeira também é equivalente, as contas só mudam a variável de x para y, né? Eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Essa daqui é mais simples, isso aqui é 108x menos 2x quadrado. O x é igual a y, então a gente fica com menos 4x ao quadrado igual a zero. Disso daqui o que a gente obtém aqui, menos 6x ao quadrado mais 108x igual a zero. Dá para pôr o 6 em evidência e o x também. A gente fica com menos x, mais, simplificando 108 é divisível por 6, ele dá 18. Se fizerem a conta aí. Isso vai ser igual a zero. Isso é igual a zero, sei somente ser o x igual a zero ou o x igual a 18. E nesse caso, se o x é zero, o y necessariamente também é zero. E ou, né, no caso, x igual a 18, o y necessariamente tem que ser 18 também. Então, esses são os dois pontos que a gente obtém primeiro. E agora tem o segundo caso, né? Que é o caso em que x mais y mais x, né? É 54. Que foi a segunda parte que a gente obteve. Então, disso daqui, a gente vai pegar, vou pegar a mesma equação, 108x menos 2x quadrado menos 4xy igual a zero. Eu vou reescrever essa equação dessa forma. 108x menos 2x quadrado menos 2xy menos 2xy igual a zero. Então, dessa equação aqui, eu mantenho 108x, eu coloco um 2x em evidência aqui, menos 2x, x mais y, menos 2xy igual a zero. Bom, x mais y aqui, você está vendo aqui, né? É 54. Então, se você reescrever aqui, fica 108x menos 2x vezes 54. Menos 2xy igual a zero. Esse 2x vezes 54, na verdade, é de 108x, né? Então, esse aqui você cancelou com esse. E o que você obtém aqui, menos 2xy é igual a zero. Ou seja, se vocês reescrever, né? Menos 2x, o y pode ser escrito como 54 menos x, né? É um pouco redundante isso, mas é bom escrever para ficar claro, né? Então, isso vai ser igual a zero se e somente se o x igual a zero ou x igual a 54. Então, esses são os valores aqui obtidos aqui, né? Em verde, 5x igual a zero ou x igual a 54. Nesse caso aqui, se o x é zero, isso implica que o y é 54, pela condição, né? X mais y igual a 54. Ou,
Se o x é igual a 54, o y necessariamente é zero. Então, o que a gente obtém aqui, os pontos obtidos, são 0, 0, 18, 18, 0, 54 e 54, 0. As condições, então, esses são os pontos. A gente precisa saber que esses são os pontos críticos, na verdade, né? Desses pontos críticos, valores críticos, né? A gente precisa saber quais são os máximos e mínimos aqui, né? Só uma observação, a condição de existência, né? Do problema, a condição de existência é a seguinte, o z, evidentemente, não pode ser, tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque a gente está falando de medida de caixas, e ele não passa de 108 pela condição do problema, né? Que é x mais 2y mais 2z, não, z mais 2x mais 2y igual a 108. Então, z não pode passar de 108. Nesse caso aí, né, vou colocar só aqui, né, que é o z mais 2x mais 2y igual a 108, que eu coloquei lá no início. O z então não passa de 108, o x não passa de 54, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque é medida, né? Na verdade, o ideal seria maior que zero, né? Porque senão você não tem caixa. Mas eu vou incluir o zero também. Então, x não pode passar de 54, tem que ser maior ou igual a zero. E o y da mesma forma. De 0 até 54. Nesse caso, então, a soma, né, x mais 2y mais 2, o z, mais 2x mais 2y tem que ser menor ou igual a 108 e mais ou igual a zero, né? Bom, vou colocar aqui o gradiente, a gente poder obter as segundas derivadas para fazer análise do ponto, né? Nesses pontos para ver o que classificar esses pontos. Então, o gradiente de f, lembrando, ele é 108, né? Vamos voltar um pouco aqui. 108y menos 4xy menos 2y ao quadrado e 108x menos 2x quadrado menos 4xy. Esse daqui é do gradiente. Bom, vamos fazer aqui a segunda derivada de x. Da derivada de x, essa primeira é a derivada em x, né? Então, derivando de novo em x, a gente fica só com menos 4y. A derivada de f em relação de primeiro em x e depois em y, ou vice-versa, de y e depois em x, então vamos pegar primeiro essa daqui, a gente derivou em x, a primeira componente, vamos derivar em y agora. Isso aqui é 108 menos 4x menos 4y. Essa é a derivada de f em relação a x depois a y. E a derivada de f de y em relação a y de novo. Aqui é fácil, ficou menos 4x. Então, essas são as derivadas, né?
que a gente precisa calcular que ela o d, né, de xy, que é fxx fyy menos f de xy ao quadrado, né? Isso no ponto, em cada ponto. Então, primeiro aqui, eu vou calcular primeiro o d de 0, 0, né? Que é o primeiro ponto ali que a gente obteve. O d de 0, 0, f de xx. Bom, posso escrever, né? Primeiro aqui, o que é isso? F de xx menos 4y, outro menos 4x, ou seja, menos 4x menos 4y menos tudo isso aqui ao quadrado, né? 108 menos 4x menos 4y. 108 menos 4x menos 4y. Então, d de 0, 0. D de 0, 0 é 0 vezes 0 menos 108, né? Que é menor que 0. Se o d de 0, 0 é menor que 0, significa que isso aqui é o f, né? De 0, 0 é ponto de célula. D de 0,54 é 0 menos 108 menos 4 vezes, né? 54. Isso certamente é negativo, né? Isso na verdade vai ser igual ao D de 54, 0, pela simetria do problema. Ao quadrado, perdão, tem um quadrado aqui, né? E aqui é um quadrado. É por isso que dá negativo, senão poderia dar positivo. Então, isso certamente é negativo, ou seja, o f de 0,54 e f de 54, 0 também são pontos de célula. Ou os pontos, né? É onde a f dá uma célula, né? E aí só resta o d de 18, 18 aqui, que é vou colocar o 4 em evidência, ele deu 16 vezes x e y, né, que é 18 vezes 18 menos 108 menos 4 vezes 18 menos 4 vezes 18 ao quadrado. Se eu fizer as contas aí, isso daqui dá 5.184 menos 1.296. Isso deu positivo. E por outro lado, a f de x de 18. 18, isso aqui, opa, eu falo que é maior que 0, mas não é. Isso aqui é menos 4, né? Vezes 18, isso sim, é menor que 0 na realidade. Essas duas informações implicam que a f de 18, 18 é máximo.
Ou seja, o ponto 18, 18 é um ponto onde a função dá máxima, ou seja, então logo as dimensões máximas, né? Ah, as dimensões que dão volume máximo, né? Que dão volume máximo. A caixa é x igual a 18, y igual a 18 e z igual a 108, né? Menos 2x menos 2y, que é igual a 108, menos 2 vezes 18, menos 2 vezes 18, que por sua vez é 108 menos 36 menos 36, que é 108 menos 72, né? E 108 menos 72 dá 36, se vocês verificarem. Então, essas são as dimensões que dão o volume máximo. Até a próxima aula.